Senador Exalci, Lucas, senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes, é inevitável continuar falando nesse assunto, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, porque nós estamos diante de um dos julgamentos mais controvertidos, espantosos, da vida do Supremo Tribunal Federal. Um julgamento que vem causando profundas apreensões na sociedade brasileira. Não há lugar neste país onde não se toque nesse tema. Em todas as áreas de atividade, as pessoas acompanham e opinam sobre este assunto que se prolonga e que nos dá uma triste ideia do que é atualmente a composição do Supremo Tribunal Federal. De nem todos os seus integrantes, porque pelo menos 4 ministros que até agora proferiram seus votos demonstram que estão em sintonia com o pensamento, as preocupações e os anseios da sociedade brasileira. É um tema que, como muito bem encaminhou há poucos instantes aqui o senador Marcos Rogério, que muda de direção de tempos em tempo. Não é possível deixarmos de lembrar que até o ano de 2009, por décadas, senhores telespectadores da TV Senado, o critério era o de penalização e prisão após a segunda instância, em muitos casos até depois da primeira instância. Foi recapitulado aqui, com muito conhecimento pelo senador Marcos Rogério, e, portanto, me dispensa de me deter mais tempo nesse particular. Mas aí o que aconteceu, senhores senadores? Aconteceu o fenômeno da conveniência e do casuísmo chamado mensalão. Esta é a verdade, que nem todos se dão conta. Isto é, uma casta de réus que precisavam, por conveniência, de um outro entendimento de suas excelências da Suprema Casta do Brasil, chamada Supremo Tribunal Federal. É doloroso nos convencermos dessa verdade, mas é esta a verdade. O primeiro momento, o do mensalão. O segundo momento, o do petrolão. Porque até ali ninguém falava em inconstitucionalidade da prisão logo depois da segunda instância. Era a praxe prender após primeira e muitas vezes segunda instância. Era uma coisa ou era outra. E até hoje, como bem lembrou aqui o senador Marcos Rogério, nas medidas cautelares são levadas à prisão, seja na provisória ou seja na preventiva, e nos crimes mais graves, nos crimes chamados hediondos, o réu é preso por meses e meses ou até alguns anos, sem ao menos ter a primeira instância julgado. E sobre isso o Supremo não se pronuncia. Daí que esta confusão, lamentavelmente, haverá de marcar esta atual composição do Supremo Tribunal Federal. Estas oscilações do Supremo ficarão na história, por tudo aquilo que se vem acompanhando. E um outro aspecto que não tem sido suficientemente salientado, juíza Selma, Vossa Excelência, que é do ramo do judiciário, que vem do ramo judiciário para brilhantar esse Senado, onde se formula a pergunta: e a sociedade como é que fica? E a sociedade como é que fica diante desta insegurança jurídica? Porque nós estamos às portas
de um julgamento que poderá colocar na rua perto de 5.000 réus corruptos, delinquentes corruptos, que voltará à sociedade. Com isto, o Estado estará faltando com um dos seus deveres mais sagrados, que é o da proteção da sociedade. Isto é, vai trazer para o convívio das pessoas de bem os delinquentes que se apropriaram do dinheiro público em valores estratosféricos e onde provavelmente jamais voltarão à prisão, porque continuarão usando das facilidades da perpetuação do processo. Aí vem Sua Excelência, o eminente presidente do Supremo, dizer que uma das soluções é acabar com a prescrição a quem recorrer ao STJ, ao Supremo. Isto é, depois do chamado juízo da culpabilidade, isto é, do juízo da produção da prova. Ora, isto aí, senador Girão, isto aí é a mais cabal comprovação de que o senhor presidente do Supremo reconhece que aqueles que recorrem indefinidamente para o STJ e para o Supremo estão à procura da prescrição. É isso que está dizendo, sem querer ou querendo, o presidente da Suprema Corte. Esta é a dura realidade que nós estamos vivendo, e é por isso que nós estamos fazendo correr nesse plenário, a partir de hoje, uma carta aberta, dirigida ao senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, não com qualquer palavra de pressão ou de deselegância, mas uma palavra de reflexão, um pedido de reflexão, de prudência ante as consequências que serão criadas se confirmar-se aquilo que todos os vaticínios encaminham, isto é, o fim da prisão em segunda instância. Nós esperamos ter a mais ampla adesão deste Senado, que algumas vezes, ainda no fim de semana, um dos principais jornais do país trazia na coluna do Leitor uma candente crítica ao que chamava de omissão do Senado Federal. Isto é, estamos por ver milhares de corruptos recolocados na rua e o Senado está omisso. Não está omisso, não. Pronunciamentos têm se revezado e repetido aqui há várias e várias semanas contra esse temido julgamento do Supremo e contra este julgamento. E também com esta carta, que pretendemos, repito, ter o máximo de adesão, conscientes do espírito de justiça dos senhores senadores, nós pretendemos levar em mãos e no maior grupo possível, levar ao senhor presidente do Supremo na semana que vem, para que sirva de reflexão, de cuidado com aquilo que o Supremo está por fazer. Em conclusão, nós estamos, repito, diante da mais preocupante decisão, da mais controvertida decisão, pela insegurança jurídica que vem criando o Supremo Tribunal Federal. Porque até 2009 ninguém falava no assunto. Bastou o mensalão e depois o petrolão para que esse tema assumisse uma relevância extraordinária. Por quê? Porque há gente poderosa envolvida, há políticos envolvidos, há empresários envolvidos. Então eles precisam de um tratamento diferenciado e nós estamos diante do mais lamentável casuísmo. É indispensável, senhor senador Girão, marcar esse acontecimento como o mais doloroso casuísmo dos últimos tempos no judiciário brasileiro. Concedo com muito prazer a palavra a Vossa Excelência.
Senador, me permite. Obrigado, senadora Selma, e Vossa Excelência faz um alerta oportuníssimo, embora assustador, mas verdadeiro. Vossa Excelência diz que o Brasil está cercado de organizações criminosas. Quanta gente de fora terá todo o interesse de vir para isto que será o paraíso da delinquência, porque saberão que aqui poderão cometer os seus crimes e que não serão presos durante muito tempo, ou talvez nunca, porque aqui não se colocará na cadeia aqueles que forem julgados até a segunda instância, que ficarão até a última instância, até o trânsito em julgado. Isto é um absurdo, isto é doloroso de admitir, e não se entende como é que os ministros do Supremo, ao menos aqueles de quem se teme venham os votos negativos, não se deem conta deste absurdo que tendem a fazer com a sociedade brasileira, que tem direito à proteção. Já vou conceder uma parte ao senador Oriovisto, mas um pouquinho antes já havia me pedido o senador Espiridião a mim, com muito prazer. Vou ser muito breve, porque não há muito a acrescentar. Subscrevi a carta, quero dizer com toda franqueza, está muito bem redigida. Se houver possibilidade, me disponho a acompanhar na entrega, filiando-me, portanto, aos seus termos. Eu só acrescentaria à carta um pensamento que eu ofereci ao senador Tasso Gereissati, quando nós estávamos discutindo a reforma da Previdência, e que foi a alavanca que me fez superar o aperto no coração e votar a favor da reforma da Previdência, pensando no futuro e no remorso que eu poderia ter. Pensamento está no livro As Sandálias do Pescador, do Morris West, da década de 70, e diz o seguinte: nenhum homem permanece imutável após a experiência do poder. Alguns se deixam corromper pela lisonja, pela autoindulgência, pela autossuficiência, chegando a níveis espantosos de corrupção. Muito poucos percebem, avaliam e se subordinam à noção mais exata possível das consequências dos atos que praticam e das decisões que enunciam. Eu assinei a carta por isso e creio que este pensamento será muito oportuno para os juízes do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pela interessante e importante intervenção e apoio, senador Espiridião, e reitero a informação de que esta carta aberta ao presidente do Supremo já está percorrendo as bancadas aqui do Senado, e muito gostaríamos de ter, se possível, de todos, se não de todos, da maioria dos senadores, porque é um apelo em prol da paz, da tranquilidade aos brasileiros, que está correndo um grande risco. Senador Oriovisto, sempre com muito prazer.